Nós estamos ainda dando sequência na nossa série sobre o curso de membresia, para aqueles que querem se tornar membros e conhecer as doutrinas principais de nossa igreja. Estamos aqui ministrando e estamos falando sobre os 5 pontos da fé calvinista, que nós acreditamos é a interpretação correta da Escritura em se tratando da nossa salvação. O termo bíblico, o termo teológico para isso é soteriologia, é a doutrina da salvação. E hoje nós chegamos no 5º ponto da nossa fé, o 5º ponto da fé calvinista, que é a perseverança final dos santos. Só para lembrar o que eu tenho pregado aqui nessas quintas-feiras, é que lá no sínodo de Dort, esse sínodo resumiu esses 5 pontos calvinistas como resposta aos arminianos. A Igreja Mundial se reuniu e, depois de estudar durante 7 meses, concluiu que as doutrinas arminianas, ou seja, a maneira que os arminianos interpretavam a Bíblia, estava errada. E aí então aquela igreja, a Igreja Mundial, condenou o arminianismo e expulsou todos os ministros arminianos da Igreja Reformada. Hoje, grande parte da Igreja Evangélica segue a interpretação bíblica, a interpretação da Bíblia com base nos arminianos. E nós seguimos com base nos calvinistas, porque acreditamos que esta é a interpretação correta da Escritura. Então, vamos lá. Eu falei na primeira ministração sobre os 5 pontos da fé calvinista. Eu falei sobre a depravação total do ser humano, onde na fé calvinista se declara que o homem ele é corrompido em todos os suas funções cognitivas, no seu físico. Então eu falei sobre isso. Eu falei sobre, por um lado, a vontade livre. Essa vontade livre aqui é a doutrina arminiana. É como eles enxergam. E como eles enxergam? Que a queda não foi total. Restou bem o suficiente no homem para que ele pudesse aceitar a Cristo. E qual é a interpretação calvinista? É a depravação total. Este é o termo que eles usaram. Que tudo no ser humano foi afetado e ele é incapaz de buscar a Deus. Por que nós acreditamos que essa interpretação está correta? Olha, porque nós temos uma Bíblia. E porque lá em Romanos capítulo 3, Paulo diz: não há ninguém que busque a Deus, vírgula, nem um sequer. Nenhum homem por si só buscou a Deus de maneira genuína. Quando um homem assim fez, ele fez porque primeiro Deus o buscou, porque primeiro Deus o escolheu. Por isso então nós acreditamos que a maneira que os calvinistas interpretam a Bíblia é que está correta. Portanto, quando as pessoas dizem assim: não sou nem arminiano e nem calvinista, é uma ignorância. Nós não estamos dizendo aqui que seguimos homens. Não, nós estamos dizendo o seguinte: a maneira que os calvinistas interpretaram a Bíblia está correta. Quando o cara vem e diz: eu não sou nem calvinista nem arminiano, pode saber, é arminiano. Igual quando o cara diz: eu não sou de esquerda nem de direita, pode saber, o cara é esquerdista. Ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe as influências que moldaram o pensamento dele, fazendo com que ele acreditasse em certas coisas, que são doutrinas arminianas. Ainda que ele diga que não é, são doutrinas arminianas. Assim como, por exemplo, a Rede Globo e tantos outros passam um ar de que eles são isentos. Eles não têm nenhum lado político, mas claro que tem. Eles defendem um aborto, eles metem o pau na polícia, isso são bandeiras esquerdistas. Mas eles dizem que não possuem nenhuma bandeira. Quando então declaramos que somos calvinistas, estamos declarando que os calvinistas interpretaram a Bíblia de maneira correta. Por quê? Porque nós ouvimos o que eles dizem e nós então consultamos a Bíblia. E ao consultarmos a Bíblia, acreditamos que o que eles dizem é a interpretação correta. Com base nisso, eu tenho dito aqui que quando você interpreta um ponto de maneira errada, como um efeito dominó, todos os outros pontos seguirão os mesmos erros. A chave para entender os 5 pontos da fé calvinista está aqui, na depravação total do ser humano. Se você erra nessa verdade, nessa doutrina, você irá errar em tudo mais. Como, por exemplo,
na doutrina de hoje. Porque nós acreditamos na perseverança final dos santos. O que significa perseverança final dos santos? Que significa o seguinte: os santos, que são os cristãos verdadeiros, eles vão perseverar até o fim. Nenhum cristão genuíno vai se perder no meio do caminho. Nenhum. Todos aqueles que foram eleitos e escolhidos pelo Senhor estarão com Cristo Jesus naquele dia. Essa é a doutrina. Por que nós acreditamos nisso? Ora, porque a nossa salvação não depende apenas da nossa vontade. Se a nossa vontade fosse livre, como dizem os arminianos, é óbvio que no meio do caminho a nossa vontade iria escolher por não andar com Jesus. Como eu disse, quando você erra no primeiro ponto da fé, você acaba errando em todos os outros. Nós acreditamos que o homem é depravado, que a sua vontade não é livre. E isso também se aplica na nossa caminhada com Cristo. A nossa vontade é fraca em nós mesmos, mas nós estamos em Cristo Jesus. É com base na vontade de Cristo que nós declaramos que um cristão estará com Cristo naquele dia. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui os pontos dessa doutrina de hoje. O quinto ponto da fé calvinista. Primeiro, eu vou colocar ali a declaração arminiana. A declaração arminiana é: o homem pode cair da graça. Esse é o título mesmo dessa doutrina. O homem pode cair da graça. Não foi eu que inventei, é coisa deles. Ou seja, se a salvação depende de sua vontade, como eles dizem que a vontade do homem é livre, obviamente o homem pode deixar de ter vontade no meio do caminho e assim perder a salvação. Obviamente. E a fé calvinista, entretanto, diz o seguinte: a perseverança final dos santos. Os eleitos vão perseverar, pois Deus é o autor e consumador da fé dos eleitos. Ele é o autor, diz Hebreus, e consumador. Ele gera a fé e ele consuma, ele completa essa fé. Quando? Quando nós estivermos com Cristo Jesus naquele dia, o dia do juízo final. Então, vamos continuar. Deus ordena que perseveremos e também nos dá o dom da perseverança. Vamos ler primeiro Mateus 24, que eu pedi para você abrir aí. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Há inúmeras referências bíblicas a essa condição. Se você perseverar, você será salvo. Se. Vejamos outro texto. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Somente se perseverarmos é que iremos reinar com Cristo. É uma condição. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se vocês viverem segundo a carne, como? Se entregando aos prazeres da carne, da perversidade, da perversão sexual, da bebedeira, de todos os prazeres deste mundo, o status, o amor ao dinheiro, todas essas coisas. Se você viver assim, você caminha para a morte, diz Paulo. Entretanto, se você vive pelo Espírito e mortifica os feitos do seu corpo, como assim você mortifica os feitos do seu corpo? O seu corpo quer ir para o pecado e você o mortifica. Você impede que o corpo realize todos os desejos dele. Dessa maneira você vive a vida espiritual. Então, se você viver essa vida espiritual, uma vida de santidade, aí você então vai viver com Cristo, diz a Escritura. E esse viver aqui é: certamente vocês vão viver. Se vocês viverem pelo Espírito, aí vocês terão vida. Primeiro, vida aqui, porque não há vida nos prazeres deste mundo. Em segundo lugar, é a vida eterna. Então há uma condição aqui: somente se vocês perseverarem, somente se vocês viverem em santidade, vocês estarão com Deus.
E Mateus 24:13, que nós vemos, que é o texto mais claro. Se perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos uma ordem muito clara aqui. Mas, veja, qual foi a ordem que Deus deu para que você recebesse a salvação? Qual foi o mandamento? Se arrepender e crer. Este é o mandamento para que você seja salvo. Se arrependa e creia. E o que aconteceu? Você se arrependeu e creu. Por quê? Porque Deus te deu o dom da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te deu o dom. Deus te capacitou a crer. Por quê? Porque Ele te escolheu. Porque Ele te escolheu, Ele te capacitou a crer. O mesmo se dá em relação à perseverança. Porque Ele te escolheu, Ele te deu o dom para perseverar. Aquele que é de Deus não vai desanimar no meio do caminho. Aquele que é de Deus vai obedecer este mandamento. Por quê? Porque Deus mesmo se encarregará de colocar em seu coração a determinação e a perseverança, como diz Paulo. É Deus quem gera em nós o querer e o efetuar. Ele produz o desejo e a ação. Esse é o princípio da fé. Se dependesse de mim, é óbvio que eu já teria perdido a minha salvação. Quando as pessoas me perguntam, pastor, você crê que você pode perder a sua salvação? A pergunta que eu sempre faço é, não, a grande pergunta é, quem te salvou? Se foi você mesmo, então você pode perder a salvação. Se foi qualquer uma dessas divindades que não existem, com certeza. Mas se foi Deus quem te salvou, não é possível. Se dependesse da vontade humana, com certeza. Você acha que pelo menos um homem seria conservado? Se dependesse apenas da nossa vontade, você acha mesmo que algum iria perseverar até o fim? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que os cristãos não passem por momentos de crise. Não é isso. Um cristão não pode, no meio do caminho, vacilar em alguns momentos. Em Marcos 9, 24 e 25, a história de um homem que está angustiado, ele está pedindo ajuda para Deus, e ele meio que parece duvidar, e então ele diz para o Senhor, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me. Parece que a minha fé é um pouco frágil. Ajuda-me. No Salmo 73, o salmista diz assim, quase me resvalaram os pés. Eu quase escorreguei. Eu quase caí da fé. Quase. No Salmo 37, versículo 42, a Bíblia diz que um cristão ele pode até tropeçar, mas se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque a vontade dele é determinada? Não. Porque o Senhor o sustenta pela mão. Então, esta é a promessa bíblica. E a melhor de todas é essa aqui, a que eu mais gosto. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está falando aqui de todos os estágios da nossa salvação. Assim como, por exemplo, você fala de todos os estágios do nascimento de alguém. Quando o homem tem a gravidez, gestação e o nascimento. Ele está falando aqui de cada estágio da nossa salvação. Primeiro é que Deus nos predestinou. Antes de nós existirmos, Deus selou o nosso destino. Como disse Davi, o Senhor me viu a substância ainda informe. Eu não tinha forma, mas o Senhor já tinha me visto. Deus nos predestinou. Antes de nós nascermos, antes de nós sermos matéria, Deus já havia destinado, já havia previsto, já havia determinado o nosso destino. Então, um dia, esse é o primeiro estágio da nossa salvação, nos eleger. O segundo é que Deus nos chama. Aos que predestinou, chamou. Como, por exemplo, Deus fez com Lídia. Quando Paulo pregava, a Bíblia diz que Deus abria o coração de Lídia para que ela compreendesse o Evangelho. Ali então ela estava sendo chamada por Deus. Depois, nós temos a justificação. Quando nós respondemos ao chamado, nós somos justificados. O que significa ser justificado? O termo é jurídico.
No nosso tribunal, o oposto de culpado é inocente. Ele é inocente, ele não fez nada de mal. Essa é a ideia. No tribunal de Deus, o oposto de culpado é justificado. É um estágio a mais do que apenas inocente, apenas do que sem culpa. O homem inocente é o homem que está sem culpa. O homem justificado é aquele que tem a justiça de Cristo. A justiça de Deus está sobre ele. E o que a Bíblia diz então? Que quando nós cremos, nós que éramos culpados, somos declarados justos, porque Jesus é culpado em nosso lugar. E por isso então, ao sermos declarados inocentes e mais do que isso, justos, nós estamos livres da condenação eterna. Somos salvos. Mas aí fala o último estágio da nossa salvação. Aos que justificou, glorificou. Veja o tempo verbal aqui, tudo no passado. Quem foi justificado já foi glorificado. A glorificação é o último estágio da nossa salvação. É quando Deus há de redimir o nosso corpo. O seu corpo ainda não está salvo. Veja, ele envelhece, cheira mal, ele vai morrer. O seu corpo vai morrer. Por quê? Porque o pecado ainda está aí. O seu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo ainda não foi salvo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, nós teremos os nossos corpos glorificados. E não haverá mais nenhum elemento de pecado em nós. Lembra quando os dois discípulos do caminho de Emaús andavam com Jesus, Jesus que já havia sido ressurreto? E diz a Bíblia que eles não o reconheceram, apesar de terem andado com ele, apesar de serem discípulos dele, eles não o reconheceram a forma corpórea de Jesus naquele instante. Por quê? Porque ali Jesus já estava glorificado. Seu corpo havia sido glorificado. A glorificação é o último estágio da salvação. Veja o que ele diz. Quem foi justificado já foi glorificado. No tempo, ainda não. Agora, na realidade presente, ainda não. Mas para Deus já é um fato consumado. O que ele está dizendo é: aquele que foi escolhido por Deus, que foi resgatado do mundo, e está na igreja hoje, ele vai perseverar até o fim. Ele vai ser glorificado. Porque aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar, diz Paulo em Filipenses capítulo 1. Quantos creem? É isso. Então eu não estou dizendo que nós não iremos passar por momentos de crise. Não. Durante a nossa peregrinação nós podemos passar por momentos de crise. Mas não momentos profundos. Não momentos que vão durar para sempre. São apenas momentos. O cristão de verdade, ele pode vacilar, titubear, mas ele vai se erguer e ele vai continuar até o fim. E ele vai perseverar até o final. Por quê? Aquele que começou boa obra em você não permitirá que você desanime. Aquele que te resgatou do mundo não permitirá que você volte para lá. Aquele que te tirou das trevas não permitirá que você volte para lá. Se você é um cristão verdadeiro, o que a Escritura afirma a seu respeito é que você vai perseverar até o fim. Quantos creem? É o que a palavra de Deus diz. Ó, arrepia, gente. Os dois pés também. Maravilhosa essa doutrina. Eu também não estou pregando perfeccionismo, dizendo que o cristão não peca, de maneira alguma, porque em 1 João 1,8 está escrito: se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Mas é isso mesmo. O que eu estou afirmando aqui é: não é possível que um cristão verdadeiro se perca no meio do caminho. É isso que a frase perseverança final dos santos quer dizer. Os santos vão perseverar até o fim. Os verdadeiros cristãos irão perseverar até o fim. Pastor, tá bom. Aí surge a primeira pergunta. E quando o indivíduo se converte, mas vive em pecado, pastor? Repare que a resposta está na pergunta. Olha a pegadinha ali. E quando o indivíduo se converte, mas vive em pecado, pastor, ele vai estar com Cristo? Ele será salvo mesmo assim? Viu que o meu se converte ali, o converte está entre aspas? O que a Escritura diz é: quem se converteu de verdade não vive em pecado. Não vive. 1 João 3,9.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O Espírito de Deus habita nele. E por isso ele não pode, é impossível que um porco que foi regenerado e transformado em ovelha volte à lama. É impossível. Ele pode até dar umas escorregadinhas, mas ele não permanecerá para sempre na lama, porque ele nasceu de novo. Ser salvo não é ganhar um carimbo na testa, salvo. Ser salvo é ser regenerado. Ser salvo é ganhar um novo coração. Ser salvo é receber o Espírito de Deus dentro de você. É o que a Escritura afirma. Quem estará na Nova Jerusalém? Eu preguei aqui recentemente sobre Apocalipse. Quem estará na Nova Jerusalém? A Bíblia diz que os santos são os santos, são os homens de Deus, são os homens fiéis ao Senhor. E quem são esses? Os eleitos. Porque Deus deu o dom da fé para os eleitos. Deus também irá aperfeiçoá-los. Deus deu o dom da obediência aos seus filhos. Veja isso. Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Deus prometendo o que iria fazer com o seu povo. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porém dentre deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, aquele coração duro, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Pastor, e se um crente, ele é crente, nasceu de novo, e no meio do caminho ele decide desobedecer a palavra de Deus? Você acredita no que seria ou não, gente? Você acredita ou não que Deus é poderoso para dar um coração novo a você, para que você viva em santidade e obediência? É o que está escrito aqui. Próximo. 1 Coríntios 1:8. O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia com letra maiúscula, se referindo àquele dia, o dia do Senhor. Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai te confirmar? O que é confirmar? Você se converteu, mas ele vai confirmar a sua salvação. Ele vai provar que você é dele. E o texto diz que ele vai manter você irrepreensível até aquele dia. Esse eu já li. Hebreus 12:2 diz que Deus é o autor e consumador da fé. Ele é o autor, ele gera a fé. Ele é o consumador. Ele é aquele que completa a obra da fé. Lembra quando Jesus usou essa expressão? Lá na cruz, no final de tudo, está consumado. Está consumado. Está consumado. O substantivo aqui, o consumador, é a mesma coisa. Ele é aquele que declara: eu vou completar, terminar a obra na sua vida. Eu gerei a fé e eu também irei terminar esta obra de fé no seu coração. É isso que a Escritura diz. Jeremias 32:39. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. O que Deus há de fazer com o seu povo? Eu vou dar um novo coração para ele, para que meu povo me tema. Armínio discorda. O texto diz que Deus vai colocar o temor no coração do povo, para que o povo tema o Senhor todos os dias, para que no meio do caminho o povo não desista. Eles vão continuar a temer ao Senhor em todos os seus dias. Os arminianos discordam. Os arminianos não acreditam que Deus tem essa capacidade toda de colocar o temor no seu coração para que você persevere até o fim. Eles não acreditam. Para seu bem e bem de seus filhos, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Aliança eterna, para sempre. Porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Você viu aqui o tanto de expressões que dizem a mesma coisa? São distintas, mas dizem a mesma coisa. Aliança eterna, vocês vão me temer todos os dias, vocês nunca vão se apartar de mim. Nunca. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Eu vou colocar o meu temor no coração de vocês. Eu faço aliança com vocês para que vocês nunca mais se apartem de mim. E eu sou responsável por isso.
Vocês não vão se apartar, porque eu sou responsável pela salvação de vocês, pela proteção de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Os arminianos discordam. Eles discordam. Quem são os arminianos? Quase todas as igrejas evangélicas, a maioria delas, as que não são reformadas. Você se lembra da parábola da semente, do semeador? Eis que o semeador saiu a semear, e ele semeou várias sementes, em vários lugares, e aí cada coração ali representava, cada solo representava o coração humano. Um dos solos era o espinho, semeou entre os espinhos. E o texto diz o seguinte, que ele recebeu, quem recebe o solo do espinho ali, onde a semente foi semeada, representa o coração humano. Aquele coração que recebe a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufoca a semente. E aí ele desiste. Ele até recebe, ele vem para a igreja e diz, aleluia, agora eu sou crente. E aí as fascinações do mundo, as menininhas, o dinheiro, e ele desiste. O que simboliza isso? O falso cristão, a falsa fé. O falso cristão faz isso, ele até vem, ele até gosta. É como Hebreus diz, a porca lavada voltou para o lamaçal. Ele continua sendo um porquinho, ele veio para a igreja, recebeu um banhinho ali, ficou firme alguns meses, às vezes até anos. Às vezes 30, 40 anos. Recebendo banho, mas não nasceu de novo. E aí ele volta. Por que ele volta para o mundo? Porque ele não era cristão de verdade, era uma falsa fé. É o joio do meio do trigo. Eu sei que os arminianos vão dizer o seguinte, esse discurso que afirma que um cristão vai estar até o final com Deus, pode gerar libertinagem, licenciosidade, pecado. Eu acredito que não. Eles dizem isso, se o meu destino já está garantido, eu posso pecar. É que eles acreditam que ser salvo é colocar um carimbo na testa, salvo, e dizer para o porquinho, não volte para a lama, do contrário você vai morrer. Não. Ser salvo é ganhar um novo coração, é ser morada de Deus, é o Espírito de Deus vivendo em você, é o que a Escritura afirma. Segundo, pastor, mas se o indivíduo aceitar o convite do diabo, do mundo e da própria carne, e aí? Pastor, e se ele quiser, a vontade dele quiser afirmar, eu quero voltar para o mundo, e aí, como é que faz? Como é que faz, pastor? Vamos ler Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em outra passagem, aqui mesmo em Romanos 8, ele continua, porque nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O que ele está dizendo é principado, ou seja, demônios não podem. Mas alguns cristãos acham que podem. Alguns cristãos acham que as mãos do diabo são mais fortes do que as mãos de Deus para segurar o seu povo. Ele diz, nem as coisas do porvir, o futuro, o tempo, o amanhã, não pode te separar do amor de Deus. Nem qualquer criatura, incluindo você. Incluindo você. Pastor, mas e se eu escolher desistir? Romanos 9,19 diz assim, quem jamais resistiu à sua vontade, à vontade de Deus? Quem disse não, quando Deus disse sim? Quem pôde enfrentar a vontade de Deus? Deixa eu ver se eu entendi. Na proposta arminiana é, então, alguém que foi eleito por Deus, ele possui uma vontade tão obstinada, que é uma vontade mais forte do que a vontade de Deus? É isso mesmo? Então, o que os arminianos creem é que o meu Deus não tem poder de resistir ao coração duro do homem. Que o meu Deus não tem poder de proteger o seu povo em face de todas as tentações do diabo, de todas as angústias do futuro. É isso mesmo? Eu sei que alguns têm paciências com os arminianos. Eu acho blasfêmia dizer que o meu Deus não pode manter o seu povo a salvo. Acho blasfêmia. Veja comigo João 10. Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os arminianos não concordam. Eles acham que talvez você tenha poder para sair das mãos de Deus. Eles dizem que
que a sua vontade é tão poderosa que consegue sair das mãos de Deus. Ninguém vai te arrebatar das mãos de Deus, nem mesmo você. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Discordam os arminianos. Eles acham que aquele que é de Deus pode sim ser arrebatado das mãos de Deus no meio do caminho. Graças a Deus que o sínodo de Dort disse: hereges, vocês são hereges, o que vocês pregam é uma heresia. Aquele que começou boa obra na vida de seu povo há de manter o seu povo são e salvo em todos os dias. A mão de Deus é sobre o seu povo. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que criou os céus e a terra, não tem poder para manter você? O Espírito de Deus que sustenta o universo, não tem poder de sustentar a ti? Heresia. Sim, o Senhor pode e vai sustentar o seu povo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quantos creem? Ele é. Ele é. Ele é. Mas, pastor, e aqueles que ficam anos na igreja e se desviam? Me explica isso. Você está dizendo aí que um cristão verdadeiro, ele vai perseverar até o fim? E aqueles que ficam anos na igreja e se desviam, pastor? Eu tenho, na realidade, de maneira indireta, falado sobre isso durante toda essa pregação. O cristão verdadeiro, ele persevera. Há falsos cristãos que estão no meio de nós, com certeza. Mas veja o que Jesus disse em 1 João 2,19, se referindo a pessoas que haviam saído, que não estavam mais. Desculpa, João aqui. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. É o que João disse. Se eles fossem cristãos, eles iam perseverar, porque os santos perseveram até o fim. Estou forçando o texto aqui? Você acha que eu estou forçando a interpretação? Ou permanecidos é um sinônimo aqui de perseverança? Se eles fossem dos nossos, teriam permanecido. Todavia, eles foram embora, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles foram porque eles não eram. Você se lembra de Judas? Ele era apóstolo, ele expulsou demônios e curou enfermos. E a Bíblia diz que ele era filho da perdição. Filho da perdição. É possível que uma pessoa fique na igreja durante 30, 40 anos e ainda assim não ser cristão? Claro que pode. Mas não é possível que aquele que é de Deus abandone a fé, abandone a igreja. Não é possível. A nossa certeza de que nós estaremos com Cristo não é baseada em nós. A nossa certeza de que nós vamos perseverar não é baseada em nós, é baseada em Cristo. Judas 1,24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ele é poderoso para te guardar. Ele é. Os arminianos discordam. Eles acham que Deus não é tão poderoso assim. Onde já se viu Deus ter poder para cuidar de tantas pessoas e mantê-las no caminho? Onde já se viu? Isso é uma loucura. Dizem os arminianos. Graças a Deus que eu não sou, pela exclusiva misericórdia de Deus mesmo, com certeza. O cristão não diz, eu irei guardar a minha fé, porque eu tenho em mim mesmo uma vontade inabalável. Não, o cristão diz assim, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, disse Paulo. 2 Timóteo 1,12. Errado aqui. Eu sei em quem tenho crido. Olha, essas doutrinas aqui nos protegem das heresias. Na biografia de Jonathan Edwards, Ian Murray escreveu o seguinte: as igrejas que haviam adotado o arminianismo após o grande avivamento
se moveram gradualmente para o unitarismo e o universalismo. O universalismo é a ideia de que no final todo mundo será salvo. Todo o universo será salvo. Todos, sem exceção. Então, por que a Bíblia fala tanto de inferno? É uma pegadinha do malandro? É de brincadeira então? Por que a Bíblia fala do homem rico que foi para o inferno? Quem seguiu o arminianismo lá nos Estados Unidos, obviamente o contexto aqui americano, acabou seguindo essas outras heresias. John Piper disse o seguinte: essas doutrinas são uma proteção contra muitas formas de ensino centrados no homem, os quais corrompem gradualmente a igreja e a enfraquecem por dentro. Por que isso aqui é tão importante? Saber que Deus há de nos preservar. Qual a implicação prática disso? Vou te dar algumas. A primeira é através do exemplo dos cristãos, dos mártires. Se um cristão tivesse dúvida que ele seria salvo, você acha mesmo que ele enfrentaria os leões? A tortura? Por que os cristãos tinham tanta convicção a ponto de estarem dispostos a perder esta vida? É porque eles tinham certeza acerca da outra vida. Eles tinham certeza que Cristo os havia salvado e que eles não podiam perder a sua salvação. Não podiam. Você se lembra de quando Davi diz: olha, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, todavia, jamais me abandonará. Você lembra do que disse o profeta? Pode a mãe que amamenta esquecer-se do filho? A gente sabe que pode. E aí ele responde, em nome de Deus: eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. É possível até que uma mãe que amamenta abandone seu filho. Não é possível que Deus, Pai, abandone o seu povo. Aqueles que foram eleitos por Ele estarão com Ele naquele dia. Aqueles que foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo estarão com Ele naquele dia, porque Deus não escolhe errado. Deus não pode frustrar os seus planos. Deus não será frustrado em seus planos. Aqueles que são verdadeiramente de Deus estarão com Ele naquele dia. Por quê? Porque aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até aquele dia. Quantos creem? Nós estamos ainda dando seguimento, sequência na nossa série sobre o curso de membresia, para aqueles que querem se tornar membros e conhecer as doutrinas principais de nossa igreja. Estamos aqui ministrando e estamos falando sobre os 5 pontos da fé calvinista, que nós acreditamos é a interpretação correta da Escritura em se tratando da nossa salvação. O termo bíblico, o termo teológico para isso é soteriologia, é a doutrina da salvação. E hoje nós chegamos no 5º ponto da nossa fé, o 5º ponto da fé calvinista, que é a perseverança final dos santos. Só para lembrar o que eu tenho pregado aqui nessas quintas-feiras, é que lá no sínodo de Dort, esse sínodo resumiu esses 5 pontos calvinistas como resposta aos arminianos. A Igreja Mundial se reuniu e depois de estudar durante 7 meses, concluiu que as doutrinas arminianas, ou seja, a maneira que os arminianos interpretavam a Bíblia, estava errada. E aí então aquela igreja, a Igreja Mundial, condenou o arminianismo e expulsou todos os ministros arminianos da Igreja Reformada. Hoje, grande parte da Igreja Evangélica segue a interpretação bíblica, a interpretação da Bíblia com base nos arminianos. E nós seguimos com base nos calvinistas, porque acreditamos que esta é a interpretação correta da Escritura. Então, vamos lá. Eu falei na primeira ministração sobre os 5 pontos da fé calvinista.